Você já sentiu que trabalha duro, se esforça, luta e mesmo assim nada muda? Que suas mãos constroem, mas sua vida não avança? Você já pediu a Deus um milagre e só recebeu silêncio? Se alguma vez você se sentiu assim, esta história é para você. Hoje vou te contar a história de Rebeca e Elias, dois jovens marcados pela pobreza, pela solidão e pelas feridas da vida. Duas almas sem família, sem fortuna e sem nome, mas com algo que ninguém pôde lhes tirar: disciplina, esforço, fé. Rebeca, a jovem que não fala, mas cuja alma grita esperança. Elias, o rapaz que cresceu sem nada, exceto uma vontade inquebrantável. Ninguém acreditava neles, ninguém apostava neles. Para o mundo, estavam destinados ao fracasso, mas para Deus, estavam destinados ao milagre. E o descobrirão quando tudo parecer perdido, diante do forno apagado, quando pronunciarem pela primeira vez uma verdade que mudará suas vidas para sempre. Esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Fique até o final. Esta história não só vai te tocar, vai te transformar. E antes de continuar, te convido a se inscrever. Aqui não apenas contamos histórias. Aqui revelamos como Deus transforma mãos cansadas em milagres inesperados. O amanhecer caía lentamente sobre Santa Aurélia, um pequeno povoado cercado por colinas douradas e ruas de pedra, onde a vida era dura, simples e profundamente marcada pelo trabalho. O ar cheirava a trigo úmido, a pão velho e ao esforço silencioso do povo humilde. Lá viviam Rebeca e Elias, duas almas solitárias que, sem saber, estavam sendo preparadas por Deus para algo muito maior. Rebeca caminhava todas as manhãs até o mercado com uma caixa de madeira pendurada no braço. Era sua mesa improvisada, seu balcão, seu único recurso. Fora abandonada ainda menina. Cresceu entre vielas, dormindo atrás de barracas de verduras, aprendendo a sobreviver com o pouco que encontrava. E desde sempre guardava um segredo doloroso. Rebeca não falava. Sua voz se calara por causa de um trauma que nem ela lembrava por inteiro. Mas isso não significava que ela não se expressasse. Sempre trazia uma tabuinha de cera, onde escrevia palavras breves, claras, cheias de uma pureza que surpreendia quem as lia. Seu olhar tranquilo escondia força. Seu silêncio escondia fé. Sua pobreza escondia uma dignidade incorruptível. Vendia pão duro, ervas secas, frutas muito maduras. Alguns dias ganhava umas moedas, outros dias nada, mas toda tarde, antes de ir embora, escrevia em sua tabuinha: obrigado. A gratidão era sua forma de resistir. No outro extremo do mercado, trabalhava Elias. Crescera no orfanato da Colina Alta, um lugar pobre, mas cheio de oração. Desde criança, aprendeu 3 verdades inquebrantáveis: trabalhar antes de pedir, orar antes de reclamar, levantar-se antes de desistir. Era forte, sereno e disciplinado. Nunca procurava problemas, nunca respondia com raiva. Era o jovem que todos respeitavam, embora poucos conhecessem sua história. Sem família, sem sobrenome, sem herança, mas com uma ética férrea e uma fé silenciosa que o sustentava mesmo nos dias mais difíceis. Seu sonho secreto era simples e profundo: ter um lar, algo que jamais tivera. Rebeca e Elias viviam um em frente ao outro no mercado, mas cada um no seu mundo de silêncio e trabalho. Mal trocavam palavras, ou melhor, gestos. Elias cumprimentava com um aceno de cabeça. Rebeca respondia com um leve sorriso e uma palavra escrita em sua tabuinha. 2 órfãos, 2 sobreviventes. 2 corações marcados pela pobreza, mas não derrotados por ela. E, embora não falassem de seus sonhos, compartilhavam um em segredo: o forno velho apagado do mercado. Ambos imaginavam, sem saber que o outro também o imaginava, que um dia ele voltaria a acender para dar vida a um pequeno ateliê de pães. Oficina Aurora.
Um lugar onde cada pão alimentaria o corpo e a alma. Mas nem todos em Santa Aurélia pensavam igual. Rodolfo, filho de um dos comerciantes mais ricos da parte alta da cidade, olhava Rebeca e Elias com desprezo. Vestia roupas finas, tinha estudo, tinha dinheiro e, acima de tudo, tinha soberba. Vocês realmente acham que podem prosperar? Dizia rindo enquanto passava por eles. Sem família, sem educação, sem sobrenome, nem sequer tem um forno que funcione. Elias baixava o olhar para não confrontá-lo. Rebeca apenas escrevia uma palavra na sua tabuinha: paciência. Para Rodolfo, sucesso era privilégio dos poderosos. Para eles, sucesso era fruto de disciplina, plus constância, plus fé. E quando tudo parecia estável, Deus soprava o primeiro vento da mudança. Porque para Rebeca e Elias, o verdadeiro milagre ainda estava escondido. Escondido, mas em marcha. Esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Os dias em Santa Aurélia eram repetitivos, duros, previsíveis, até que chegou a crise que mudaria tudo. Era uma manhã cinzenta, um vento seco descia da colina, e o mercado parecia mais silencioso que o habitual. Rebeca colocava seus pães duros sobre a caixa de madeira. Elias afiava uma ferramenta velha que planejava vender. Tudo parecia igual, mas algo estava para quebrar. Naquele dia, correu entre os comerciantes uma notícia. A colheita de trigo fracassara. Uma geada inesperada destruíra quase todos os campos da região. O preço da farinha dobraria, talvez triplicaria. Para quem vivia no dia a dia, como Rebeca e Elias, aquilo era devastador. O forno velho do mercado estava apagado há anos. Mas agora, com o trigo escasso, reacendê-lo parecia um sonho impossível. Elias cerrou os dentes. Respirando com dificuldade, Rebeca escreveu em sua tabuinha. E agora, Elias não tinha resposta. E como se a pobreza não fosse prova suficiente, Rodolfo apareceu caminhando entre as barracas com um sorriso carregado de veneno. Ora, ora, disse olhando Rebeca e Elias. Vocês já viviam de migalhas, e agora nem isso terão. Elias fechou a mão, mas não respondeu. Sabia que um único gesto de ira podia destruir tudo o que tentava construir. Rodolfo continuou. Zombeteiro. A vida é simples. Os ricos sobem, os pobres afundam. Sempre foi assim e sempre será. Rebeca ergueu a tabuinha e escreveu uma só palavra. Tempo. Rodolfo riu. Tempo. Sim, tempo para fracassar. E foi-se embora. Mas suas palavras ficaram cravadas no ar como facas. Naquela tarde, Rebeca e Elias se encontraram diante do forno apagado. O mercado já fechara. O sol se punha atrás das colinas. Elias passou a mão pelo metal frio do forno. Rebeca, disse com voz trêmula, estamos trabalhando duro, mas sem direção. Rebeca baixou o olhar, respirou fundo e escreveu devagar em sua tabuinha de cera. Não precisamos de força, precisamos de direção. A frase cortou Elias como um chamado divino. Estavam cansados, exaustos, solitários. Eram dois jovens lutando contra o mundo inteiro e, ainda assim, algo dentro deles se negava a desistir. Elias caiu de joelhos diante do forno. Rebeca, em silêncio, ajoelhou-se ao seu lado. Os dois órfãos, dois pobres, dois esquecidos pelo mundo, ergueram os olhos ao céu. Senhor, disse Elias com lágrimas contidas, não te pedimos riqueza, pedimos direção. Rebeca escreveu em sua tabuinha, guia-nos. O forno continuava frio, o mercado continuava vazio, nada mudou externamente, mas espiritualmente, aquele fora o primeiro milagre, porque Deus responde antes que os olhos o vejam, sem que eles soubessem. Do canto do mercado, uma figura os observava em silêncio. Dona Mara, a viúva mais respeitada da parte alta, conhecida por sua sabedoria e firmeza, assistia à cena. Dois jovens pobres, ajoelhados, diante de um forno apagado,
pedindo direção em vez de dinheiro. Ela sorriu, quase imperceptivelmente. Finalmente, sussurrou, encontrei quem está pronto para aprender. Naquela noite, a vida de Rebeca e Elias mudara, e eles nem sequer sabiam. Porque esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Na manhã seguinte, Santa Aurélia amanheceu fria e silenciosa. O mercado abriu lentamente. Os comerciantes moviam caixas sem ânimo. As poucas fornadas do dia anterior ainda estavam duras nas barracas, e o rumor da escassez de trigo se espalhava como uma sombra. Rebeca colocava seus produtos sobre a caixa de madeira quando uma figura desconhecida parou diante dela. Era Dona Mara. A mulher tinha a postura de quem está habituado a mandar. Coluna ereta, olhar firme, mãos seguras e, ao mesmo tempo, emanava uma aura de sabedoria serena. Ela não era uma anciã frágil, era uma mulher forte, uma rocha no alto da cidade. Você deve ser Rebeca, disse, sem dúvidas. Rebeca levantou o olhar, pegou sua tabuinha de cera e escreveu. Sim. Dona Mara observou-a em silêncio, como quem examina o coração antes das palavras. Eu te vi ontem à noite, continuou, ajoelhada diante do forno apagado. Você não disse uma palavra, mas falou mais alto que todos. Rebeca baixou os olhos, sem saber como reagir. Não estava acostumada a ser vista. Nesse momento chegou Elias, carregando uma caixa de ferramentas. Ao ver Dona Mara, ele parou, surpreso. E você é Elias, disse ela, antes mesmo que ele se apresentasse. O jovem do orfanato, o trabalhador incansável, o que nunca falta, o que nunca reclama. Elias respirou fundo. Mal podia acreditar que alguém da parte alta soubesse seu nome. Senhora, como sabe quem somos? Dona Mara respondeu serenamente. Porque onde há um coração sincero e mãos dispostas, Deus sempre inspira alguém para guiar. E vocês pediram direção, não pediram dinheiro, não pediram fortuna, pediram direção. Elias sentiu um impacto emocional. Rebeca apressou-se a escrever. Por que nós? A mulher inclinou-se um pouco na direção dela. Porque vocês não desistiram. Porque não amaldiçoaram sua pobreza. Porque, apesar de nada terem, conservaram o que é mais valioso. Pureza, trabalho e fé. Dona Mara fez um sinal. Levou-os para sua casa, numa rua de paralelepípedos na parte alta. Paredes antigas, plantas pendentes, prateleiras cheias de livros velhos e objetos que contavam histórias. Sentaram-se à mesa de madeira escura. Ela colocou 3 pães sobre a mesa, um diante de Rebeca, outro diante de Elias, e o terceiro no centro. Ouçam bem, disse com voz profunda. Se querem prosperar de verdade, precisam entender 3 princípios. Dona Mara apontou o pão do centro. A cada 10 pães, um não é para vocês. É para Deus, ou para alguém que tem menos. Não porque ele precise do pão, mas para que vocês lembrem quem dá a força para produzir. Rebeca escreveu, dar antes de receber. A mentora assentiu, ligeiramente orgulhosa. Um forno não dá pão no primeiro fogo, continuou, nem no segundo, nem no terceiro. A maioria desiste justo antes de ver o milagre. O segredo é manter o fogo, mesmo quando ninguém acredita que vale a pena. Elias sentiu essa frase entrar direto na alma. Era exatamente o que sentira na noite anterior. Andem com sábios, não com tolos, disse Dona Mara. A verdadeira pobreza não mora no bolso, mas na mente. Quem se junta a medíocres acaba apagando seu próprio fogo interior. Rebeca escreveu devagar, escolher bem a quem seguir. Dona Mara abriu um pequeno cofre de madeira. Dentro havia um saco de moedas antigas, pesadas e brilhantes. Ela o colocou sobre a mesa com cuidado. Isto não é caridade, disse. É semente. Elias negou de imediato. Não podemos aceitar isso. Sim, podem, interrompeu ela. Porque Deus me indicou que essa semente não devia ficar comigo. A semente só dá fruto quando cai em mãos trabalhadoras. E as suas o são.
Rebeca escreveu: Por que confiar em nós? Dona Mara sorriu com ternura inesperada. Porque vocês têm o que muitos ricos perderam: humildade, disciplina e um coração disposto a aprender. O milagre começa aí, não na abundância. Elias sentiu os olhos marejarem. Rebeca pousou a mão sobre a dele pela primeira vez. 2 órfãos, sentindo-se vistos. Antes de despedir-se, Dona Mara falou com firmeza: Lembrem-se, o esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Rebeca e Elias saíram da casa com o saco de moedas. Mas o mais valioso não estava em suas mãos, estava em seu espírito. Finalmente, tinham algo que nunca possuíram: direção. Os dias que seguiram ao encontro com Dona Mara não ficaram mais fáceis, porém ficaram diferentes. Pela primeira vez, Rebeca e Elias caminharam com rumo claro. Já não trabalhavam só para sobreviver. Trabalhavam com propósito, com método e com fé. O forno permanecia apagado. A pobreza continuava. O mercado seguia incerto, mas dentro deles algo acendera, uma direção. Na manhã seguinte, antes de iniciar o trabalho, Rebeca e Elias separaram um pedaço de pão, o mais simples, o menor, e o colocaram sobre uma pedra limpa ao lado do forno apagado. Rebeca escreveu em sua tabuinha: Primícia. Elias assentiu. A cada 10 pães, recordou, 1 é para Deus, ou para quem precisar. Era pouco, muito pouco. Às vezes, quase nada. Mas a primícia não se mede por quantidade, mede-se por obediência. Esse ritual tornou-se sagrado. Todos os dias repetiam: separar o pão, inclinar a cabeça, agradecer pelo pouco, oferecer antes de receber. E embora ninguém parecesse notar, o céu notava. Durante semanas, Rebeca e Elias limparam o forno do mercado. Retiraram cinzas velhas, consertaram pedras quebradas, buscaram lenha e óleo. Não receberam pagamento, não receberam reconhecimento. Mas permaneceram firmes. Elias trabalhava desde a madrugada com mãos fortes e disciplina constante. Rebeca o acompanhava em silêncio, anotando em sua tabuinha: óleo, lenha seca, pedras novas, paciência. E todo dia, antes de tentar acender o fogo, faziam uma breve oração: Senhor, abençoa nosso esforço, murmurava Elias. Rebeca escrevia: direção. O forno demorou a responder. Dias inteiros de tentativas fracassadas. Braseiros que se apagavam. Fumaça que não subia. Mas eles não desistiram, porque sabiam: o esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. A primeira vez que conseguiram aquecer o forno, fizeram um pão simples. Não era bonito, não era perfeito, mas fora feito com intenção. Rebeca misturou a farinha com movimentos suaves e precisos, quase orando com as mãos. Elias moldou a massa com força e respeito. Antes de levar ao calor, eles se olharam e sorriram. Era um começo humilde, mas era começo. Ao partirem o pão quente, Rebeca escreveu: Obrigado. Esse pão foi o primeiro fruto da futura oficina Aurora. Os clientes do mercado começaram a deter-se, curiosos pelo aroma que saía do forno. Este pão cheira diferente, disse uma mulher. Tem algo especial, acrescentou um ancião. Sabe, alar. Nunca tinham provado um pão tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Não era só comida, era consolo, era esperança, era direção. Pouco a pouco, a notícia se espalhou entre viajantes, comerciantes e peregrinos. O forno humilde já não passava despercebido, mas a transformação verdadeira nunca vem sem prova. Aquele ano, o inverno chegou cruel. A geada destruiu o que restava de trigo. O preço da farinha dobrou em poucos dias. Alguns padeiros abandonaram o ofício. Outros fecharam suas barracas. Rebeca e Elias ficaram com apenas um punhado de farinha. Acenderam o forno, mas havia pouca lenha. A massa rendia pouco.
Trabalharam sem descanso, mas a fome avançava. Numa noite, Rebeca escreveu com mãos trêmulas: "E se pararmos de separar a primícia?" Elias permaneceu em silêncio. Olhou para o forno apagado, respirou fundo. "Se deixarmos de semear na escassez, quando nascerá o trigo para nós?" Rebeca sentiu o peito apertar, mas escreveu a palavra que marcaria seu espírito: confio. Numa manhã gelada, um velho viajante apareceu no mercado. Suas roupas estavam encharcadas. As mãos tremiam, o rosto mostrava fome profunda. "Tendes algo para comer?" sussurrou. Rebeca e Elias se entreolharam. Sobre a mesa havia um único pão. Sua última refeição. Rebeca partiu o pão, deu metade ao homem. Elias ofereceu a outra metade sem hesitar. O ancião olhou-os com olhos cheios de uma luz estranha. "A providência visita primeiro aos generosos", disse. E, antes de partir, deixou sobre a mesa uma pedra brilhante de corâmbar, símbolo ancestral de abundância e proteção. A partir daquele dia, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Peregrinos passaram a buscar seu pão, as vendas aumentaram mesmo na escassez. Um mercador de outra cidade ofereceu ajuda e sociedade. O forno reacendeu com vigor. A fama do pão extrapolou Santa Aurélia. Esse foi o milagre disfarçado que mudou sua história. Semanas depois, um jovem apareceu cabisbaixo no mercado, roupas sujas, olhar quebrado. A soberba totalmente destruída era Rodolfo. "Rebeca, Elias", murmurou com a voz trêmula. "Perdi tudo, preciso trabalhar, não tenho para onde ir." Elias olhou sem rancor. "O forno tem espaço para quem querer aprender." Rebeca levantou a tabuinha e escreveu: "Aqui não julgamos os caídos." Rodolfo começou a chorar. Nascia um novo homem. Com o tempo, a Aurora tornou-se escola para órfãos, oficina de pães para jovens sem recursos, refúgio para mães solteiras, espaço de oração e disciplina, símbolo de dignidade para todo o povoado. Na parede do forno penduraram o anel de prata de Dona Mara, lembrando que a prosperidade nasce na mente muito antes de nascer no bolso. Rebeca e Elias começaram com nada, mas construíram tudo, porque compreenderam e viveram a verdade que guiou cada passo. O esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. O inverno terminou, mas algo havia mudado para sempre em Santa Aurélia. A barraca Aurora, que começou com 2 jovens órfãos, um forno velho e um pequeno saco de moedas. Agora era um ponto de luz no povoado, um lugar onde as pessoas não apenas comiam, mas recuperavam esperança. Mas o propósito de Deus para Rebeca e Elias era muito mais profundo do que eles imaginavam, e estava prestes a ser revelado. Uma tarde tranquila, enquanto Rebeca amassava farinha em uma tigela de barro, Elias observava as pessoas entrando e saindo do local. Crianças órfãs aprendendo a amassar, anciãos buscando pão sem pagar, mães solteiras recebendo alimento e oração, viajantes compartilhando histórias ao redor do forno. A Aurora já não era apenas um negócio, era uma família espiritual. Elias se recostou na parede e murmurou: "Nunca imaginei que Deus pudesse usar minhas mãos para algo tão grande." Rebeca levantou o olhar e escreveu em sua tabuinha: "Deus usa primeiro o coração, depois as mãos." Elias sorriu. Semanas depois, receberam um recado. Dona Mara queria vê-los. Encontraram-na sentada junto à janela de sua casa, lendo um livro antigo. A luz do entardecer iluminava seu rosto com um brilho suave e quente. "Vocês cresceram", disse ela, sem erguer muito a voz. "Não em riqueza, mas em propósito." Elias abaixou a cabeça com respeito. "Tudo começou com a senhora", respondeu. Dona Mara negou lentamente. "Não, eu apenas mostrei o caminho. Vocês caminharam, vocês resistiram, vocês semearam quando não havia nada, e agora colhem o que outros acreditaram ser impossível."
Rebeca escreveu: obrigada por nos guiar. A mentora tocou sua mão. Filha, eu apenas respondi ao chamado, mas o propósito sempre foi de vocês. Antes que eles partissem, Dona Mara abriu uma caixa de madeira. Dentro havia um pequeno anel de prata com uma inscrição desgastada. Este anel pertenceu ao meu esposo, disse ela. Ele me ensinou tudo o que ensinei a vocês. E agora, quero que esse legado continue. Colocou o anel sobre a mesa. Pendurem-no no forno, que todos saibam que disciplina, fé e generosidade constroem milagres. Rebeca e Elias aceitaram o presente com lágrimas contidas. Rodolfo trabalhava agora lado a lado com eles. Abandonara sua soberba. Suas mãos, antes suaves e vazias de esforço, estavam cheias de calos. Seus olhos mostravam humildade. Uma noite, enquanto apagavam o forno, Rodolfo disse: Rebeca, Elias, preciso dizer algo. Ambos o olharam. Quando eu era jovem, eu zombava de vocês. Desprezei seu trabalho, sua pobreza, sua constância. Hoje sei que estava cego pelo meu orgulho. Me perdoem. Elias o abraçou sem hesitar. O passado não define o futuro, disse. E aqui, você já é parte da família. Rebeca escreveu: a graça transforma. Rodolfo chorou como uma criança. Aquele dia, a Aurora não ganhou dinheiro, ganhou alma. Com o passar dos anos, a padaria tornou-se escola para órfãos, refúgio para mulheres em dificuldade, oficina para jovens sem rumo, lugar de oração para viajantes, lar para quem não tinha ninguém. O forno nunca mais voltou a esfriar, a porta nunca mais voltou a se fechar. Na entrada, uma placa talhada por Elias dizia: aqui se alimenta o corpo, mas também o espírito. E todas as manhãs, antes de começar, Elias pronunciava a frase que guiara suas vidas: o esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Os anos passaram. Rebeca envelheceu com serenidade. Suas mãos, que um dia tremeram de frio, agora tremiam por causa da idade. Mas seu olhar continuava límpido. Numa madrugada, enquanto o povoado ainda dormia, Rebeca deixou de escrever. Fechou os olhos em paz, com uma expressão doce, como quem sabe que sua missão foi cumprida. Elias colocou um pedaço de pão em suas mãos, o símbolo de tudo o que construíram juntos, e chorou em silêncio. Toda a Aurora se reuniu para se despedir dela. Até o ar parecia ter parado. Elias continuou a obra por muitos anos, mas, no fim, também ele partiu, cercado pelas pessoas que sua vida havia transformado. Rodolfo ficou responsável pela Aurora. O jovem arrogante tornara-se um homem sábio, humilde e generoso. Os órfãos cresceram, aprenderam o ofício, ensinaram outros, e assim, geração após geração, a Aurora nunca morreu. Na parede do forno, o anel de prata continuava brilhando, lembrando o que Rebeca e Elias provaram com a vida. Os milagres não caem do céu. Eles são construídos com disciplina, constância e fé. E agora, toda Santa Aurélia repetia a frase que um dia os guiou em sua escuridão: o esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. A história de Rebeca e Elias não é apenas a história de dois órfãos pobres. Não é a história de uma padaria. Não é a história de um forno que voltou a acender. É a história de como Deus age em silêncio, por meio do esforço, da disciplina e da fé daqueles que não desistem. Rebeca não falava, mas seu silêncio gritava esperança. Elias não tinha família, mas sua disciplina construiu um lar para muitos. Ambos começaram sem nada, mas Deus os usou para transformar tudo. E se você olhar com atenção, verá que nada foi coincidência. A pobreza não foi castigo, foi preparação. A solidão não foi abandono, foi alinhamento. A escassez não foi injustiça, foi treinamento. O velho faminto não foi acaso, foi provisão disfarçada. Rodolfo não foi inimigo. Foi um futuro irmão sendo moldado.
Dona Mara não foi ajuda humana, foi direção divina, e cada um deles demonstrou uma verdade que sustenta a alma. O esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Porque milagres não nascem da sorte, nem de orações vazias, nem de desejos sem ação. Milagres nascem do esforço fiel, contínuo, silencioso e da fé que permanece até nos invernos mais severos. Você que ouviu esta história, você que talvez esteja aí, com a alma cansada, deixe-me te dizer algo com todo o coração. O seu milagre não está longe. O seu milagre está sendo construído. E Deus já está movendo as peças, mesmo que você ainda não consiga vê-las. Mas Ele espera algo de você. Disciplina no pouco, fidelidade no mínimo, constância na seca, generosidade na escassez e fé quando o forno está frio. Se hoje sua vida parece um forno apagado, não se desespere. Acenda o fogo. Ore, trabalhe, semeie, perdoe. Permaneça fiel, porque Deus nunca fica de braços cruzados diante de um coração constante. E lembre-se sempre, o esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Escreva agora mesmo nos comentários, o esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Escreva como declaração, como oração, como ato de fé, como pacto consigo mesmo. Se esta história tocou sua alma, se fez você pensar, se lembrou que Deus trabalha no silêncio, inscreva-se agora mesmo neste canal e ative o sininho. Aqui não contamos apenas histórias. Aqui despertamos propósitos. Não vá embora sem fazer parte desta família. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado, está desanimado, está começando do zero, sente que não aguenta mais, precisa de um sinal de Deus. Você pode ser a resposta à oração de alguém. Antes de sair, convido você a assistir ao próximo vídeo que aparecer na tela. Talvez seja exatamente a palavra que seu coração estava esperando hoje. Não ignore. Deus fala quando menos esperamos. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por ouvir com o coração. Obrigado por permitir que esta história te acompanhe. Que Deus abençoe seu esforço, ilumine sua fé e te mostre, passo a passo, o milagre que Ele está construindo em sua vida. E nunca se esqueça, o esforço abre o caminho, mas a fé o ilumina. Nos vemos no próximo capítulo.